Vídeo Professor Luiz. Hoje, pessoal, trazendo um ponto diferente, mas mais atual do que nunca, por mais que a gente percorra pela história uma trajetória de mais de 70 anos, um percurso de 70 anos político. Quando nós falamos sempre que nós estudamos em história, em geografia, que é a geopolítica, e esse assunto ele envolve isso, é questão do quê? Primeiro, do territorial, né? De grupos políticos que querem explorar o território, a busca da exploração de recursos especialistas de onde o domínio de espaço, local estratégico, a inauguração de um Estado, se assim podemos dizer, né? A fundação de um Estado, e o povo que ali, e a cultura do tipo, desde a fundação do Estado, mas as formas como isso conduziu. E, quando nós tratamos, por exemplo, da história do Oriente Médio, ali no centro da Ásia, obviamente, entre a Europa e o continente asiático, geograficamente, politicamente pertencendo ao continente asiático, nós tratamos o quê? De uma região, primeiro que nós temos um clima quente, obviamente, um lugar desértico, mas com recursos que leva economicamente a sociedade mundial, global, e o que levou a sociedade mundial global à riqueza do petróleo no Bahrein, nos Emirados Árabes, os demais países tentando usufruir desses recursos, especialmente de territórios como a Arábia Saudita, que também em petróleo no Oriente Médio, tá? Além do próprio Irã ocupar, te ver no mapa, e o desenvolvimento de armas químicas, como a gente viu nesses meses que passaram, especialmente no conflito entre Israel e Irã. Portanto, gente, vamos hoje falar a respeito portanto, gente, hoje, o assunto de hoje, do vídeo de hoje, é com relação ao que a gente vem acompanhando em mais uma etapa da história do Oriente Médio, que é com relação a Israel e Palestina, que talvez seja o maior exemplo que nós temos em geopolítica, sobretudo no mundo contemporâneo, na era que nós vivemos hoje, no século I. Porque nós temos disputa territorial, nós temos controle militar, perseguição da sociedade, girar a economia por conta da exploração, sobretudo os minérios que tem, além
de outros exemplos, Israel pelo Oriente Médio, dentre outros inimigos políticos que Israel construiu ao longo do tempo. Tá? Mas, antes de tudo, gente, é importante que, para nós podermos fazer uma análise sobre Israel e Palestina, a gente entender as causas, o que levou a essa consequência. Né? E tudo isso, gente, tem relação com o fundação ou pós-fundação do Estado de Israel. Além do político e social, Israel como um Estado legítimo, por conta da própria ONU considerar, a ONU considera isso, Israel é um Estado legítimo. A gente tem outros exemplos pelo mundo, como o próprio Sudão do Sul, que se via diferente culturalmente do restante do povo do Sudão, do centro para o norte, e conseguiu a sua independência em 2011. A gente tem, por exemplo, ainda a não legalidade do Estado do Kosovo como um Estado legítimo, o próprio Kurdistão, que tem a sua própria cultura, que habita as regiões do Oriente Médio mais o centro asiático e até mesmo o leste, o extremo, seria um território vasto também, o território do Kurdistão, tá? Inclusive o Irã, que eu acabei de citar, é um dos exemplos, da onde nós temos habitantes, sobretudo o noroeste, o norte e noroeste do Irã, tá? Israel, vale lembrar que isso foi 2 anos pós a Segunda Guerra Mundial, foi conhecido pela ONU, que foi fundada após a Segunda Guerra Mundial, reconhece o Estado de Israel como um Estado legítimo, mesmo mediante aos conflitos que ocorreu ali. E um dos estados, especialmente, um dos principais estados que contestou essa legitimidade do Estado de Israel por conta da exploração de Israel sobre os demais territórios, foi o Estado do Irã, que virou um dos principais antagonistas do Estado de Israel, tudo quando, inclusive, tem a Revolução Islâmica nos anos 70. Portanto, gente, para a gente focar aqui na geopolítica local do Estado de Israel, o que nós temos aí, né? Na região onde Israel está localizado, o que a gente tem? Uma região coberta, basicamente totalmente coberta pelo Estado da Palestina, e o Estado de Israel se expandindo pela região, tá? Tem suas diferenças, porque a Palestina vem da cultura árabe, assim como os demais povos do Oriente Médio, e Israel da cultura hebraica, milenar também, assim como a gente vê da própria Grécia e da China, e também da região da Índia. Tá? Então, o que nós temos aí? As relações políticas, de segurança econômica e de outras naturezas entre o Estado de Israel e o Estado da Palestina, bem como a Autoridade Nacional Palestina e a Organização para a Libertação da Palestina. Que assim, gente, já do contexto atual, né, do que ocorre realmente na região, que é o povo palestino tentar
culturalmente, né, ele poder exercer a sua cultura livremente por conta das ações do Estado de Israel, do que vem provocando ao longo do tempo, sobretudo por conta da exploração territorial e o controle da faixa de Gaza e as ações militares por parte de um grupo de soldados chamados sionistas, enfim, promove atividades, citar posteriormente, sobretudo como vítima ao povo palestino, tá? E até estrangeiros que vão para a região, isso inclui brasileiros, e o próprio povo de Israel acaba sendo vítima das ações do Estado de Israel e das ações militares. A Organização para a Libertação da Palestina, isso já faz parte do contexto atual, sobretudo o que vem ocorrendo na região nos últimos anos, tá? Israel e a OLP, que anunciaram suas decisões no final da década de 1980, início da década de 1990. Ganem, quando se fala no processo de paz, com trégua, o baixar as tensões. Isso não significa que Israel parou com suas ações militares, sobretudo o seu objetivo de ter o controle 100% da região, sobretudo a faixa de Gaza, que é a região estratégica e cobiçada por Israel, e que inicialmente sempre foi uma região que pertenceu à Palestina. Isso muito antes da fundação do Estado de Israel. Então, culminou com os acordos de Oslo em 90. Isso aí vê a realidade, tá? Então, mais 32 anos, enfim, não tem... caiu por terra, né, o acordo de Oslo. A gente viu que foi momentâneo, tá? Assim como a gente vê agora, né, que também baixou as tensões entre Israel e Irã, tá? Pouco depois, a Autoridade Nacional Palestina foi estabelecida durante os 6 anos seguintes. Formou uma rede de conexões econômicas e de segurança com Israel, porque o exército de Israel, junto com o Estado, sabia até onde a Palestina podia chegar, sobretudo algo que não ameaçasse a Israel continuar dominando a região ou que não pudesse ser uma reviravolta sobre a tudo que o Estado de Israel conquistou. Então, que fique bem claro isso, tá? Sendo considerada uma região totalmente autônoma com auto-administração. A Palestina ainda continua existindo como Estado legal. A Palestina ainda existe, tá? É um dos estados principais da região do Oriente Médio, pioneiro, junto com o Líbano, junto com a Arábia Saudita, junto com o Irã, Síria, Iraque, Omã, Emirados Árabes, Catar. O problema é que, diferente dos demais territórios, foi o que mais sofreu com ações militares e ataques vindo de um outro estado. E o problema é que a Palestina, que tinha um vasto território dali da região da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que é onde ainda continua presente o Estado palestino, ela conseguiu ser dominada por um Estado que cresceu e que era muito menor proporcionalmente e territorialmente do que a própria Palestina, que tinha um Estado muito grande. Isso que acaba sendo irônico,
mas foi fato o que aconteceu. Israel dominando as ações militarmente, foi tomando conta cada vez mais do espaço da faixa de Gaza e explorando a própria sociedade palestina e ainda explora também a própria sociedade israelense, que é refém das ações do Estado de Israel. É importante que a gente lê isso com relação à história, mas que a gente faça um paralelo com a realidade para nós entendermos o porquê está nesse contexto dos dias de hoje. Então, o posicionamento que eu faço não é questão de ideologia política, mas tudo baseado no que a história mostra e o que nós temos acompanhado nos últimos tempos. Porque, veja bem, estrangeiros que especialmente vão com ajuda humanitária ou que tentam levar uma ajuda humanitária, sobretudo para o povo palestino, mas também o povo de Israel que é pobre, que faz parte da pirâmide de baixo, como a gente vê na sociedade, estão sendo capturados e feitos de refém pelos militares israelenses, sobretudo brasileiros que vão nessa condição, e povos israelenses que vão ajudar o povo palestino contra as ações do Estado de Israel. O próprio povo israelense está sendo preso pelos militares do Estado de Israel. E nós sabemos muito bem do que os militares fazem quando levam as pessoas para a prisão. O que vem ocorrendo além da prisão. Tá? Então vamos lá. Eu posso trazer isso em outro momento, porque tem notícia que não falta com relação às ações do Estado de Israel, sobretudo o que o povo palestino vem sofrendo na mão do Estado de Israel há muito tempo, e as consequências que isso leva. Então, gente, continuando aqui, gravemente com a eclosão da infiltrada de Al-Aqsa, uma rápida escalada do conflito israelo-palestino. Portanto, mais um grupo, né, que se promove para tentar atacar a Palestina. Eu vou fazer uma reflexão depois, gente, por fim, para a gente poder entender o porquê ainda continua o conflito e porque sempre varia o temperamento das relações políticas e culturais entre as duas nações. Então, continuando aqui, ó. Os eventos se acompanham em qualquer guerra, em qualquer conflito, pode ocorrer em qualquer conflito, em qualquer guerra. O que nós vimos dos Estados Unidos contra o Afeganistão, o que nós estamos vendo da Rússia contra a Ucrânia, mas a disputa ainda continua pelo domínio da Crimeia. Então, nós temos aí, inclusive, uma situação até parecida com o objetivo russo de tentar dominar o território da Crimeia, anexar o território, e não é diferente do que ocorre há anos entre Israel e Palestina.
A situação tornou-se mais complexa com a divisão da autoridade Fatah e Hamas e a tomada do poder pelo Hamas na faixa de Gaza, que inclusive é o principal grupo político da Palestina, que governa o país, tá? E controla também as ações militares e bélicas da Palestina para o combate contra as ações do Estado de Israel, que é o que nós temos ouvido falar muito hoje. Especialmente quando a gente fala sobre a Palestina, a gente ouve falar muito sobre o Hamas. Então, a tomada pelo poder pelo Hamas resultou em um rompimento total entre Israel e a facção palestina na faixa de Gaza, cancelando todas as relações, exceto o fornecimento limitado de ajuda humanitária. Sabe o que é engraçado, gente? A questão é a seguinte: o próprio Estado de Israel que ataca a Palestina, ele depois quer fornecer ajuda humanitária para escolas bombardeadas, pessoas que morreram, israelenses que foram mortos pelo próprio Estado de Israel, sobretudo bombardeio. E, claro, o ataque também do Hamas contra israelenses. Por isso que eu sempre falo que o povo israelense é vítima do próprio Estado de Israel. O Estado de Israel ele acaba não sendo vítima por conta das ações que a Palestina vem sofrendo ao longo do tempo. Sobre o Hamas, eu vou deixar para falar mais para o final. Primeiro, contexto histórico para a gente poder entender o que acontece. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos sobre um pouquinho de economia para a gente poder entender também esse processo que ocorre das tensões políticas e culturais entre os dois países. Para a gente poder entender um pouco de cada um aqui. Tá? Acho que eu vou ter que aumentar um pouco. Vou ter que aumentar aqui. Vamos lá. Não estou conseguindo ver o slide todo. Ele está cortando. Vamos ver se aparece. Tá, então vamos lá. Ó, em 2015, o PIB per capita de Israel era superior a 35 mil dólares. E a taxa de desemprego era de 5%. Tá? Israel mantém uma moeda forte e possui a melhor proteção aos direitos de propriedade de todos os sistemas econômicos do Oriente Médio. Israel é membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Claro, né? Sobretudo a forma como eles encontram na faixa de Gaza, então, obviamente, não tem como a Palestina fazer parte disso, sendo que sempre o território foi palestino. Mas faz parte. Então, continuando aqui, gente. Como resultado do conflito israelo-palestino, a Palestina não conseguiu formar um sistema econômico completamente independente. Foi bombardeada, foi atacada, os seus hospitais foram queimados, civis e militares mortos por Israel, Israel explorando maciçamente os recursos minerais da faixa de Gaza, implantando seu poderio militar na faixa de Gaza. Então a Palestina foi perdendo terreno ao longo do tempo. O investimento estrangeiro é direto e quase inexistente. Em 2019, Israel ocupava a 19ª posição do ranking do Índice de Desenvolvimento da ONU, que avalia 139 países, enquanto a Palestina ocupava a 115ª posição. Além da agricultura, a principal fonte de renda econômica da Palestina é a ajuda da comunidade internacional e o trabalho em Israel em outros lugares. O trabalho palestino em Israel ou em outros lugares. Então, obviamente, gente, a Palestina acabou virando refém
e dependendo também do próprio Estado de Israel para continuar existindo. Porque, na realidade, gente, eu até vou adiantar aqui o que eu penso, porque o próprio Zaid e a história já diz que a Palestina continua ainda existindo. Primeiro, o próprio Hamas que resolveu ser a força de existência da Palestina. Eu ainda vou voltar a falar sobre isso. O grupo político do Hamas e também os demais aliados que são inimigos de Israel, os demais aliados da Palestina que são inimigos em comum de Israel. O Irã, por exemplo, que estão ali para poder controlar e observar tudo que o Estado de Israel vem promovendo e provocando contra a Palestina. E também a ONU, pois Israel tem cadeira na ONU. Como um Estado que foi reconhecido como Estado legal há mais de 70 anos pela Organização das Nações Unidas, fundada após a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de estabelecer a paz no mundo, Israel que tem cadeira na ONU, tem poder de voto, e que, uma vez que é um integrante na ONU, ele tem diplomaticamente a obrigação do compromisso com a paz no mundo, pode ele próprio continuar promovendo um conflito na região, uma vez que ele pertence à organização. E que o contexto político histórico diz que ele é considerado um importante membro da região, sobretudo a localização, a região em que está localizado. Então, olha só, para continuar aqui, gente, então, até para complementar, então o povo palestino, uma vez que a Palestina foi dominada, perdeu território político, sobretudo acaba perdendo as suas riquezas minerais, porque Israel explora para seu desenvolvimento próprio e porque a Palestina não tem mais o território como havia no passado, aquele vasto território da região, então, e as condições sociais, a falta de infraestrutura, a infraestrutura precária, em que o povo palestino vive no seu território, ele acaba dependendo de Israel para se desenvolver. Sobretudo a mão de obra de palestinos que vão para a região de Israel para conduzir o seu trabalho para obter renda. Então, olha só, gente. A cooperação econômica conjunta entre autoridades israelenses e palestinas tem crescido nos últimos anos. Porque as tensões diminuíram ao longo do tempo. Mas Israel continua com as mesmas práticas de abuso militar, o uso de fósforo branco, tá? Fazendo palestinos de refém, fazendo israelenses de refém e estrangeiros que vão promover atividades voluntárias em ajuda humanitária para o próprio povo e também o próprio povo de Israel. O próprio povo de Israel também acaba sendo vítima do Estado, pois o povo de Israel é vítima disso tudo. A crítica, gente, ela não vai com relação
à cultura. Então, continuando aqui, gente. Então, para complementar aqui, o que eu vinha dizendo, o povo palestino ele acaba sendo vítima do próprio Estado de Israel, ficar refém do Estado de Israel, sobretudo a mão de obra, porque a Palestina perdeu território, a Palestina foi dominada ao longo do tempo, Israel foi expandindo seu território, explorando os recursos minerais da região, sobretudo na faixa de Gaza, adquirindo poderio militar, sobretudo quando a ONU reconhece o Estado de Israel como Estado legítimo, e daí a partir daí começam os abusos do Estado de Israel, e chega no que nós temos como realidade nos dias de hoje, que é Israel bombardeando a Palestina, Israel utilizando o fósforo branco, Israel promovendo torturas por parte dos soldados israelenses sionistas contra palestinos, contra estrangeiros, contra israelenses que vão ajudar o povo palestino em ajuda humanitária, assim como os próprios estrangeiros que fazem a mesma atividade voluntária, inclusive brasileiros que foram para lá para ajudar o povo palestino. Portanto, todos os dias, o povo palestino é vítima das ações do Estado de Israel e o povo israelense é vítima das ações do Estado de Israel. Quando nós fazemos a crítica ao Estado de Israel, nós não estamos falando do povo de Israel, nós estamos falando das ações do Estado, do governo de Israel. O governo de Israel e os militares do exército de Israel. O povo palestino, o povo israelense, o povo palestino é vítima do que o Estado de Israel promove. O povo israelense é vítima do que o Estado de Israel promove.
a questão do cessar-fogo, do diminuir tensão, faz parte do processo de guerras. Eu dei exemplo de Rússia e Ucrânia, as negociações que estão ocorrendo com os Estados Unidos intermediando o conflito, tanto para o lado da Rússia quanto para o lado da Ucrânia, sobre ceder o território da Crimeia, tá? O próprio Estados Unidos contra o Afeganistão, a guerra de 21 anos, tá? E não é diferente no caso entre Israel e Palestina, tá bom? Então, aqui, gente. Então, olha só, a partir de 2008, a Cisco Systems iniciou um esforço conjunto para impulsionar o nascente setor de TI, tecnologia da informação palestino, com uma abordagem ecossistêmica holística, especialmente por conta de explorações minerais, naturais, que Israel fez isso ao longo do tempo, tá? O que a Palestina perdeu também de condições ambientais e também porque sempre foi forte na agricultura. Então tem também esse sentido. Mas sempre a Palestina, por conta das condições atuais em que se encontra, depende especialmente da entrada de capital estrangeiro para o seu desenvolvimento. A capacitação e terceirização direta para empresas palestinas. A empresa investiu 15 milhões para esse fim e atraiu outros grandes investidores e doadores internacionais, incluindo a Microsoft, HP e Google. Desde então, o setor de TI para 5% em 2010. Tudo resultando a partir do momento que os Estados Unidos também ele auxilia a Palestina e entra em acordo com Israel, que é o seu principal aliado político da região, junto com a Arábia Saudita, por conta do petróleo. Então, continuando aqui, gente. Então, em outubro, foi lançado um novo projeto financiado pelo governo para promover o turismo e as viagens entre as duas áreas. Até hoje, na verdade, é por conta da cultura islâmica e a cultura hebraica, as duas regiões elas são exploradas, as construções antigas, por conta de serem povos milenares, tanto o povo árabe da região do Oriente Médio quanto o povo hebraico de Israel, que é uma cultura diferente, e é legal isso, porque o povo que não tem a influência da cultura árabe islâmica da região, e também um povo milenar. Então, por conta da infraestrutura, da arquitetura antiga, as duas regiões são. E também a culinária, inclusive o Brasil herdou muita coisa do Oriente Médio, tanto da região, dos demais países do Oriente Médio e Israel também. Novos empreendimentos. As duas regiões estão planejando uma zona industrial conjunta que faria a ponte entre as fronteiras. Os palestinos produziriam artesanato local, que é uma grande especialidade da Palestina, culturalmente, e venderiam através de Gilboa para outras regiões do mundo.
Outro projeto possível é um centro de língua. Estariam junto com os outros povos árabes e hebraico, tá? É a única cultura diferente das demais regiões do Oriente Médio, mesmo fazendo parte do Oriente Médio e com a língua diferente, pois Israel fala hebraico, tá? Bem como os aspectos, é o que movimenta também o turismo estrangeiro na região dos dois países. Então, desde 2010, empresas palestinas de alta tecnologia, empregamento de dados para conduzir, são trabalhadores terceirizados, mas a Mellanox, uma empresa de 20 engenheiros palestinos como funcionários regulares. Em 2011, o comércio bilateral entre Israel e atingiu 4,3 bilhões com exportações israelenses. É isso? Para Israel, totalizando 816 milhões de dólares. De acordo com o Nader Tamimi, presidente da Associação de Indústrias Tradicionais da Palestina, há interações regulares entre empresários palestinos e israelenses. A cooperação econômica, a bilateralidade, isso também faz parte também do meio do cessar-fogo com a cooperação econômica, tá? Além do baixar as armas. Em uma conferência organizada pela Faculdade de Administração, a gestão da Universidade Ben Gurion do Negev em 2012, especialistas em comércio israelense e palestino se reuniram para discutir maneiras de promover as interações comerciais transfronteiriças. Então, cooperação econômica existe, é uma região rica, é fato que é uma região rica e talvez seja a mais por conta do que há de minérios disponíveis, além da Arábia Saudita, que é rica no petróleo, e por isso os Estados Unidos têm também base militar na Arábia Saudita, tá? O cessar-fogo, ele continuar ocorrendo pela região. Tá? Então, agora, entrando na questão da política, não que nós não... vou aumentar aqui. Opa, desculpa, adiantei aqui. Então, olha só, gente. A relação política está enraizada entre Israel e Palestina já há muito tempo, né? Muito antes de Israel tornar um Estado legal em 47, tá? E aí é o que nós falamos, o conflito gira em torno da questão se os palestinos devem ou não ter o direito de formar um país independente, com o governo próprio dentro de uma parte do território atualmente controlado por Israel, porque era isso, na verdade tem o seu governo próprio, tá? A Palestina, nos anos anteriores, a 48, era uma porção de terra cercada pelo Rio Jordão,
o vasto território palestino, onde cobria a região, inclusive, a faixa de Gaza, tá? Israel, ele era um território fracionário, tá? Onde ele se expandiu pela região, tá? Mas ainda não tem o território, a quantidade de território como a Palestina tinha antes, mas não dá nem para comparar o que Israel tem de território hoje com o que era antes, tá? O que sobrou para a Palestina. O Egito, que é onde o Israel faz fronteira, o Mar Mediterrâneo, que é banhado pelo Mar Mediterrâneo, a Síria e o Líbano, que são os países fronteiriços da região. Então, olha só, a disputa por essa área específica surgiu devido a visões contrastantes sobre quem tem direito legítimo à terra. Aí vem a questão cultural, vem a questão da terra prometida, né? Nós podemos falar sobre isso depois, tá? Sobre da onde vem essa terminologia. Segundo os judeus, a Bíblia hebraica afirma que Palestina lhes foi prometida por Deus, tá? Ou seja, gente, a Palestina moderna era o antigo Israel. Portanto, os judeus têm o direito ancestral à terra. Então, os judeus que fazem parte do território de Israel. No entanto, os árabes palestinos não querem nem podem reconhecer a reivindicação sobre Israel. Na verdade, gente, há um pouco de contradição nisso. É fato que a tensão política ocorre, a disputa territorial ocorre, mas Israel tomou o que era da Palestina. Tá? Porque, biblicamente, o que é dito em relação à região da onde Israel hoje ocupa, que foi uma terra prometida por Deus, a terra prometida para os judeus. Israel foi o povo escolhido para ocupar a região, para habitar a região. Então, uma vez que Israel foi o povo escolhido, os demais povos são povos não escolhidos. Isso dá a entender o quê? Que Israel seria um povo superior à região. Se Israel é o povo superior, os demais povos são povos não superiores, são povos inferiores. Remete a quê a esse discurso? Remete ao discurso de que nós vemos na prática, inclusive das atuações militares, sobre o que nós vimos, inclusive, na Alemanha dos anos 30, onde o povo judeu foi vítima do Estado alemão. Inclusive, ocorreu a Segunda Guerra Mundial por um dos motivos que foi a questão cultural. O discurso da raça superior. Israel acaba promovendo da mesma forma esse discurso sobre o discurso que é dito diante do que foi escrito na Bíblia em relação à região. Então, olha só, gente. Os palestinos acreditam que detiveram o controle da terra, mas recentemente ela deve pertencer em sua posse. A Palestina quer recuperar o que foi perdido. Tá? O conflito contínuo entre Israel e Palestina, referente à incapacidade de reconhecerem as reivindicações territoriais um do outro, resultou em muitos anos de violência e instabilidade na região. Até hoje ocorrendo isso. Tá? Até hoje ocorre isso. Os ataques promovidos por Israel ainda ocorrem, como vários conflitos que existem pelo mundo, que ocorreu pelo mundo, também ocorrem com relação a tensões políticas e relações
entre os estados. E não é diferente entre Israel e Palestina, que ocupam uma das mais importantes regiões do mundo, como é o caso da faixa de Gaza, que tem estratégia militar e disponibilidade de recursos minerais. Tá? Então, gente, para fechar aqui, último slide, o conflito entre Israel e Palestina também afeta as relações internacionais. Israel e Palestina está estrategicamente localizada na encruzilhada Ásia, Europa e África. Isso fez com que os Estados Unidos e outras nações se unissem na esperança de encontrar uma solução para o conflito. No entanto, uma solução para o conflito ainda é difícil de alcançar, e vai ser difícil de alcançar basicamente pela eternidade, da forma como as coisas estão indo, sobretudo a Israel cobiçando controlar a região 100% e a Palestina com a sua resistência em se defender através do Hamas. Israel e Estados Unidos consideram as ações militares do Hamas como uma agressão terrorista e citam a defesa nacional israelense como justificativa para a resposta militar agressiva a Israel. Por outro lado, os palestinos veem as ações militares israelenses como terrorismo patrocinado pelo Estado. Ambos os lados continuam a sofrer baixas enquanto o impasse sobre os direitos territoriais da região persiste. Esse conflito se estende às comunidades regionais e internacionais com ambos os lados. Gente, é o seguinte, para esse vídeo, eu vou deixar para que vocês reflitam, especialmente essa última parte. Nós vamos continuar falando a respeito disso. Eu dei até o momento de como os estados se formaram, a parte cultural que também fez com que o próprio Estado de Israel fosse formado, e também o povo palestino, o Estado da Palestina, e a questão econômica ocorrem, mas as questões militares que ainda provocam tensões da região, e eu vou opinar a respeito disso no próximo vídeo, tá? Então, comentem o que vocês acham a respeito, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, que é muito importante. Tá bem, gente? Muito obrigado